Fala aí, pessoal, beleza? Vamos começar o primeiro dia de trade da semana, dia 16 do 6, tá? E, galera, aí a gente, quando o mercado anda, a gente fica empolgado, né, meu? Quando o mercado entrega aí uma movimentação que nem o índice fez, ó, com um fechamento aí de quase 2%, uma puxada alta, tá? Simplesmente aí, pela ótica do diário, os caras esnobaram retração de Fibo, esnobaram a média móvel de 20, esnobaram tudo, meu amigo. Foi fluxo, todo mundo comprando, né? Mas isso não ficou tão óbvio, galera, no começo, tá? Porque que eu quero que vocês entendam? Tanto que eu tomei um stop, tá? Vamos ser transparentes, tomei um stop na venda aqui, ok? Mas vamos explicar o que que eu enxerguei, o que que eu interpretei, ok? A gente viu, galera, que nos últimos pregões o mercado estava trabalhando entre, né, nos extremos, ok? E aí a gente teve no último pregão essa lateralidade, certo? Ó, movimento extremamente lateral. E como que o mercado abriu hoje? Acelerando, ó. O mercado abriu acelerando, barra de força, né? Partindo desse nível de suporte, correto? Ou seja, a partir do momento que o mercado está acelerando, ele já começa a deixar o movimento caro, né? Ele começa a deixar o movimento caro. Aí, pessoal, o que que vocês percebem? O mercado aqui começa a patinar. Nesse processo do mercado patinando, que é como se fosse uma bandeira a favor do movimento, a gente interpreta esse padrão chamado de deriva, que é um padrão que pode insinuar reversão ou até mesmo uma correção, né? Ou seja, daqui até ali em cima são quase 2.000 pontos, um movimento bem esticadinho, tá? Aqui está o primeiro ponto. Quando eu jogo lá por 60 minutos, exatamente neste ponto aqui, ó, eu tinha o quê? Uma média móvel de 200 períodos, que é a média móvel de 20 do gráfico diário, certo? Estão vendo? E se eu pego um fibo desse fundo e jogo lá para aquela máxima, eu vou ter o quê? Um fibo de 61%, ó, bem aqui, né? Eu tenho um fibo aí de 61%. Então, se a gente retorna para os 5 minutos, ó, aqui está 200, passou um pouquinho ela, aqui está o Fibo de 61. Então, o que que eu vou ter, galera? O que que eu vou ter de confluências aí na região de topo? Vamos lá. MMA 260 minutos, né? Vou colocar aqui, ó, MMA 20 diário, beleza? Ok. E o que que a gente tem mais, galera? O que que a gente tem mais? Retração de 61,8% macro, né? O que que a gente tem mais aí? Vamos lá. Movimento esticado, esticado, caro para comprar. E o que que a gente tem mais? Para finalizar, padrão deriva. Padrão deriva. Ou seja, a gente tinha essas características aí nessa região. Isso significa que realmente era obrigatório realizar a operação de venda aqui? Não, galera. Só estou dizendo que essas eram as características que eu identifiquei. Tanto quando o mercado bateu, né, veio a abertura do Ibovespa, aqui que começou a entrar essa pressão de venda, eu bati vendinha nessa região, né? E aí, galera, quando o mercado ameaçou vir e começou a voltar, ele acabou tirando aqui, tá? Aí é aquela questão, né, meu amigo? Você tem que agir rápido. Agir rápido para comprar.
Porque te estopa aqui, você viu que está entrando fluxo, ou você compra, ou você vai apenas ficar olhando o movimento, né? Porque a partir do momento que ele te estopa aqui, você tem que virar já para comprar aqui, no pullback, porque de fato, este pullback aqui, ó, o preço começou a ancorar nas médias móveis, tá? Com a entrada de pressão compradora. Só que tem uma questão, galera, extremamente importante. Qual que é essa questão? Se vocês fizerem um backtest voltar, né, vários pregões aí, vocês vão perceber, galera, que o mercado falhou todos esses pullbacks no pós-abertura do Ibovespa. Ele falhou a maioria desses pullbacks, galera. Estamos em junho, metade do mês, basicamente o primeiro dia de tendência que o mercado entregou, certo? É o primeiro dia de tendência. E, de fato, essa movimentação, ele não vai entregar de novo no mês, eu tenho plena certeza disso. Pela porrada que ele deu ali, galera, ele vai ficar dando aquelas. Tenta romper máxima da barra de força, deixa dojizinho, depois ameaça romper de novo com candles medianos, não com candles assim de barra de força, tá? Porque uma alta de quase 2% não é todo dia que a gente se vê, que a gente vê, certo? Então, esse tipo de pullback que o mercado fez aí, ele falhou muito e hoje acabou o quê? Funcionando, né? O que que eu pensei? Falei, cara, não é possível, né, que o mercado aqui fosse segurar, tá? Conforme foi abrindo as ações ali, acho que as ações grandes acabou puxando e puxaram, ó. Acabou puxando, né? Veio barra de força. Aí o que acontece, galera? A gente vai ter um segundo ponto aqui, tá? Ó. A gente vai ter um segundo ponto de compra, que é nesse pullback aqui. Aí você me pergunta assim, pô, Mal, se aqui eu já não quis comprar porque ele estava esquisito, você acha que eu vou comprar aqui ou aqui? Ah, fica inviável, né, Bruno Mal? Não tem como eu comprar aí. Mas pagou, galera. Pagou. Se você não foi rápido de pegar aqui, né? Aqui deu chance para pagar. Pagou. Reverteu? Não reverteu. Muito pelo contrário. O que que eu vejo, tá? Eu não lembro, galera, se eu bati minha venda na formação dessa barra aqui ou no pullback, cara. Mas o ponto que eu quero o ponto que eu quero tocar com vocês, pessoal, é o seguinte: muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo que foram estopadas aqui e eu disse, eu também fui. Agora, pessoas tomaram stop aqui. Ah, tinha um, dois, três de venda no M5, tomaram stop aqui, tomaram stop aqui e tomaram stop aqui. Estão vendo? Que essa barra aqui só pegou os caras na surdina. Olha o que acontece na reta final. Na reta final de pregão, os caras fizeram um lindo de um pullback, galera. Fizeram um lindo no pullback com rompimento com barra de força. Sensacional esse cenário aqui, né? Sinalizando continuação na alta. O que que fica a questão? O que que eu posso dizer para vocês? Que durante vários pregões, esse tipo de cenário o mercado pagou. Quando estava com fluxo igual hoje, forte presença de comprado, ele estopou todo mundo. É isso que eu falo, cara. O mercado, o nosso mercado em si, principalmente o índice, ele exige demais, cara. É um absurdo com o nível de leitura de mercado que você tem que ter. Porque assim, eu no caso, tenho uma leitura discricionária, né, galera? Só que o trader discricionário, ó, tá tendo que levar ao quadrado aí o raciocínio para interpretar alguma movimentação. O mercado está exigindo isso. E na minha opinião, tá? Na minha opinião, não vou misturar as coisas. Na minha opinião, toda essa bagunça se resume aos HFTs, tá? Aos algoritmos, copy que estão aí fudendo com o nosso mercado, mas ninguém fala nada. Enfim, deixa ferrar de vez, deixa acabar a bolsa de vez, que isso nunca vai acontecer, né? Mas hoje eu tava vendo ali que estão mexendo na margem do bit, né? Estão abaixando a margem do índice, não sei se é a margem, a alavancagem. Estão vendo que o povo está se mandando do índice do dólar, quer melhorar ali o bit, né?
Os caras são ligeiros, né, pessoal? Mas basicamente o cenário é esse, tá, galera? Tá? Ele sinaliza por continuação, a gente vai ver amanhã se não vai falhar o rompimento da máxima de hoje ou se ele vai voltar lá para o 141, certo? Seguiremos aguardando. Eu tinha projetado um pivô aqui, mas é muita amplitude, tá? É muita amplitude. O dólar também, galera, trabalhou numa movimentação de baixa aí, a gente tem uma queda de mais de 1%. O ativo, eu tava com um alvo no 50, tá? Para hoje, galera. Ele bateu, ó. Eu tava com um alvo aqui no 50. Puta que pariu. Eu tinha feito isso aqui, galera, ó. Pegaram dessa máxima, jogado para esse fundo. A partir do momento que ele rompeu, eu projetei aqui, ó. Exatamente onde ele encerrou o pregão. Olha isso. Olha essa cravada. Obviamente que esse é um fibo mais amplo, né, galera? Porque se eu fosse trabalhar com um fibo mais conservador, seria desse fundo, desse topo com esse fundinho aqui, ó. Aí a gente teria cravado dois alvos e muito provavelmente o mercado tenderia a ir para o terceiro alvo de fibo, tá? Que seria o último alvo no qual eu não seguro muito. Mas vamos voltar lá para o diário rapidinho. Vocês viram aqui que o mercado deu sequência. Vocês perceberam que o dólar veio caindo, caindo, caindo na choradeira e só hoje ele conseguiu botar uma barra bonita, ó. Esse tipo de movimentação assim, ela tá em tendência, tá em tendência. Vai lá no diário, no intraday para você ver. Operar esses doji aqui é uma dor de cabeça terrível. E pro dólar, pessoal, ele já cumpriu o primeiro eixo simétrico, né, que foi toda essa movimentação aqui, ó. Essa alta, ele devolveu na baixa. Agora a gente tem aqui para ele, ó, um suporte aqui nos 5,41, tá vendo? 5,41 pode ser suporte pro dólar. E no mais é ali, ó, nos 5,18. Será que volta para cincão, meu amigo? Vamos seguir acompanhando aí, né? E aí, pessoal, na abertura de hoje, a gente já teve, ó, por exemplo, a gente já teve um dólar na sexta-feira que foi esquisito pra caramba, né? Entregou uma volta em V, ó, o mesmo cenário do índice, parecido com o do índice, né? Entregou uma volta em V e acabou amortecendo aqui, tá? E qual que foi o cenário de hoje, pessoal? Veja aí, abertura em gap de baixa, rompendo a mínima. Se ele rompeu a mínima, ele botou uma barra de força, tá? E aí ele chamou para compra aqui embaixo, tá, galera? Vocês viram que eu até postei lá para vocês lá, ele chamou para compra aqui nessas regiões, tá? É, não tá errado comprar aqui na primeira, não, e muito menos na segunda, tá? Ele chamou para compra aqui com um trade de retorno, certo? O que que teria que a gente tomar cuidado? Opa, deixa eu dar um zoom aqui. O que que teria que a gente tomar cuidado aqui, pessoal? Era essa região de fundo, ó, que poderia servir como troca de polaridade, tá? Essa região de fundo aqui. E que também era o quê? A máxima do dia, né? Tava aqui o ponto de máxima do dia. E o que que ele vai fazer aqui, pessoal? Ó, pega a visão. Ele vai deixar um padrão de engolfo de baixa, um bear 180, tá? Mas não tá no topo, no topo. Não precisa especificamente ser formado no topo, tá, galera? Aqui já tá válido, né? E aí a gente tem também a média de 50 passando por cima para quem utiliza, né? Então a gente tem aí um processo de confluência, né, para o dólar. E ele pagou, né? Ele pagou na operação de venda aqui. Só que aí, pessoal, o que que a gente tem? Esse FIBO que eu tinha projetado aqui quando rompeu, tá? Só que aí o que que a gente tem? Aqui é por volta das 11h30, tá? Abriu o mercado americano e tudo mais. Ele vai fazer um repique. E aí, meu amigo, a gente tem que desenhar o quê? Botar uma linha aqui, né? E botar outra linha aqui. Eu tinha feito uma venda, a gente fez uma venda aqui, né? A gente já feito compras aqui, a gente feito venda aqui, a maioria não acreditou, o mercado embaçou para cair. E aí, meus amigos, era sair para almoçar e você sair posicionado e deixar o trade correndo, e deixar o trade correndo. Tanto que na reta final, postei lá no grupo, falei, galera, alguém segurou esse dólar? Porque, galera, eu fiquei segurando esse dólar aí
o dia inteiro na venda. Só que dessa vez, meu amigo, eu não fiquei aqui na frente do computador, não, galera. Né? Deixei conectado no meu celular ali. Tive que resolver minhas coisas, cara. Protegido e tudo mais. Mas assim, cansativo pra caramba, uma demora absurda para ele entregar o movimento. O ativo gritando, o ativo com fluxo vendedor e uma demora extremamente absurda para ele entregar a movimentação de baixa. Mas entregou, e tá? Então, o que que eu vou marcar aqui? Pontos que geraram oportunidades de novo, tá? Vamos lá, então ele gerou oportunidade de venda nesse candle aqui, gerou venda aqui. Para quem foi agressivo, tinha uma vendona agressiva aqui, tá? Vocês podem marcar esses dois pontos aqui com oportunidade de compra. Aí a gente tem um candle aqui, outro candle aqui, outro candle aqui. São as ignições, né? Formadas aí em meio de movimento. Me perguntaram bastante, galera, sobre esta barra aqui, ó. Sobre o pullback daquela barra ali, ó, de reversão. Eu até comentei lá na sala que eu não compraria porque além de estar vindo numa forte movimentação de baixa, o pullback está contra uma média de 50 e uma média de 20 dos 15 minutos. Então isso aí já mata a charada para vocês, né? Não compraria esse cenário aí não, tá? Mas de fato, galera, é tendência, né? É tendência. Só que assim, o melhor cenário em si foi aqui, tá? Ó, até umas 11 da manhã. Depois foi quebradeira e choradeira, né? Que diminui o volume. E vamos falar sobre mercado internacional, galera, porque hoje os ativos andaram bastante, tá? Principalmente na parte da madrugada aí. E de fato, galera, só voltando aqui o cenário do Nasdaq, que ele já armou um trap lá, né, ontem por volta das 7 da noite ali, ele já armou um movimento de falso rompimento e partiu aí, ó, como vocês podem perceber, veio entregando movimentação por parte da madrugada, certo? Eu até fiz um trade de compra aqui no Nasdaq, ó. Isso foi por volta das 7h50 da manhã. Saí aqui em cima, que eu não queria ficar segurando a abertura do Dow Jones, mas esse ponto aqui, ó, o que que é? É a abertura do mercado americano, a abertura do Dow Jones, tá? É o mercado à vista. O que que a gente tem, galera? Alinhamento das médias móveis, pullback em topo anterior e abriu simplesmente deixando uma excelente barra compradora com sombra, né? Que dava um indício que poderia dar uma recuada, deu uma recuadinha, voltou, acabou gerando compra para a gente entrou comprado aqui, pegamos mais de 100 pontos nessa movimentação de alta e zeramos o trade, tá? Porque de fato ele não andou depois, ele estacionou, né? O mercado simplesmente estacionou nessa região aí de topo, que é uma região extremamente de briga, né? Ó, são vários topos aí, as torres, né? Defendendo o movimento. Só que ele tá na pernada de alta ainda, né, galera? Vamos ver se essa pernada não vai ser pullback para ele continuar na alta ou se vai corrigir aí durante a madrugada. No diário, é cenário comprador, olha lá. Olha esse engolfo em meio de movimento no diário. Olha isso aqui, pessoal. Olha que cenário espetacular, meus amigos. Será que vai romper? E aquela linha azul ali, ó. Essa marcação aqui é topo histórico, né? É para romper. Será que vão conseguir, meu amigo? Vamos aguardar. O DAX, que é o índice alemão, né, galera? A gente coloca como destaque este cenário que ele fez aqui, ó. Este candle aqui foi um excelente trade para operação de compra, né? Rompendo máxima do dia. Se você está vendo que o mercado está rompendo máxima do dia e lá em cima já está demonstrando que está com fraqueza, aqui em cima, ó, de imediato já tem que ficar atento, né, pessoal? Que poderia vir uma reversão aí, olha só. Isso que eu estou fazendo essa leitura aqui pelos 5 minutos, tá? Muito provavelmente aí pelo M2 você conseguiria interpretar melhor aqui a virada do preço.
Mas só para vocês perceberem, tá? Isso aqui foi por volta das 11 da manhã. E sem falar também que se eu pego um FIBO dessa máxima e jogo para esse fundo, era um FIBO praticamente de 50%, né? Foi e voltou. Vamos ver o diário do Nasdaq, galera, do DAX. Olha lá, ele tá tentando, ele rompeu máxima, né, esse ano ainda. Voltou, a gente não sabe se ele vai armar um pivôzinho para poder cair ou se vão segurar bem, ainda é muito cedo. O destaque e a galinha dos ovos de ouro do dia foi o ouro, né? Para combinar com o nome, galera. Simplesmente o que eu falo sempre, o ouro foi dinheiro no chão, tá? O ouro foi dinheiro. Ele já abriu aqui brigando, tá? Ele abriu aqui brigando. Só que, meu amigo, por volta das 2h30 da madrugada, até que também tá tendo guerra lá fora, né? O pessoal tá dando uma facilitada, ó. Ele deixou um padrão lindo, né? Para quem não pegou venda lá em cima. E aí, meus amigos, ele deu uma lateralizada e o rompimento veio ocorrer na abertura do mercado americano, às 10h30 da manhã, né? E veio porrada para baixo, tá? Uma movimentação socando os preços. Aí eu te pergunto, cara, diante dessa barra que está com indícios de ser exaustão, só que ela está rompendo uma região importante, vendo no movimento direcional, se eu pego um fibo dessa barra e jogo lá para esse topinho, por mais que eu queira comprar aqui, seria operação agressiva, não daria para conduzir por muito tempo, né? Visto que aqui, nessas retrações de 50 e 61, o preço poderia dar uma bela uma segurada, né? E foi o que aconteceu, ó. Ele deu uma bela segurada. Aqui a gente teve a entrada de venda e aqui a gente teve outro candle vendedor que, consequentemente, acabou pagando aí para quem optou por segurar a operação de venda, ok? Para finalizar as nossas análises, galera, falamos um pouco do Bitcoin, tá? Aqui na conta compradora. Na verdade, pessoal, esse infeliz tá pagando desde madrugada, tá? Tá pagando desde madrugada que não vou analisar tudo, tá, galera? Só vou começar daqui, tá? Madrugada movimento de alta, vocês viram ali, respeitando a média, né? Eu posso colocar como destaque para vocês aqui isso daqui, ó. O que que é isso aqui? Correção complexa, né? Olha o rompimento. Olha a volta dos vendidos e olha a entrada dos comprados com o candle de retomada. Olha isso. Vê se aqui não é um padrão comprador lindamente, galera. A partir do momento que ele estaciona acima das médias móveis, testando o topo anterior, você só vai ver os candlezinhos assim, ó. Isso pelo M5, tá? Chamando para operação na ponta compradora, tá? Ó. E de fato, esses cenários aqui acabou pagando aí para quem optou por segurar comprado, beleza? Encerramos aqui, pessoal. A gente se encontra na próxima. Para quem quiser operar no mercado lá fora e obter ganhos em dólar, tem o link da corretora aqui. Clica lá, abre a sua conta, depósito mínimo aí, se não me engano, tá US$ 250. Deposita lá é por onde eu opero, tá? Vamos que vamos.